Vamos lá, galera. Ontem o Banco Central fez a reunião do cupom que ele faz cada 45 dias e o presidente do Banco Central, Roberto Campos, decidiu cortar mais um pouco a nossa taxa Selic e agora ela está 4,25, a menor taxa da história. E essa decisão, presta atenção, vai afetar a vida de todos nós, todos. Seja investidores, seja empresários, seja desempregados. Essa decisão vai afetar a sua vida, mas isso a gente vai falar logo depois da vinheta. Então vamos lá, vamos entender como essa decisão vai afetar toda a nossa vida. Mas primeiro, eu quero explicar um pouquinho o que é a taxa Selic, porque provavelmente não todo mundo sabe, ele está muito na moda, as pessoas falam, mas às vezes nem sabem o que significa. Ok, a taxa Selic é a taxa básica do mercado brasileiro. A taxa Selic é a taxa principal do mercado. O Banco Central, que é responsável para definir essa taxa, ele faz uma reunião de cupom, chama, cada 45 dias, e eles definem qual a taxa que vai ser do mercado. E essa taxa, ela vai definir todas as outras taxas. Os taxas que vai cobrar no financiamento imobiliário, no financiamento de carro, todas as taxas no mercado, eles são baseados na taxa Selic. Isso quer dizer, se ela sobe, tudo vai subir, se ela cai, a tendência de tudo vai cair. Agora, por que a taxa Selic sobe e por que ela está caindo? Simples. A taxa Selic, a função dela, ela é uma arma principal que o Banco Central tem contra a inflação. Como assim? Simples. Inflação, todos nós sabemos que uma coisa é ruim. Por quê? Porque quando nós temos inflação, os preços sobem, os preços das frutas, das verduras, aluguéis, tudo sobe. Isso não é legal. E quando nós temos um momento de hiperinflação, tudo sobe desproporcionalmente. E aí o dinheiro cada dia perde o valor dele. Para quem tem um pouquinho mais de idade, lembra da época da hiperinflação no Brasil, que você recebia salário e você saía correndo para gastar tudo, porque senão, daqui a uma semana, seu salário vale metade. Então, isso é uma situação que não é saudável para a economia. Por isso que o Banco Central usa essa taxa Selic para controlar. Como essa taxa Selic controla a inflação? Simples. Quando a taxa Selic está alta, ele quer dizer que ele freia a economia. Por quê? Porque todo o dinheiro no mercado é caro, financiamentos são caros, tudo que a pessoa vai comprar, ele vai pagar juros mais altos, então as pessoas têm menos vontade e menos tendência de gastar. Se as pessoas gastam menos, as empresas têm menos vontade de aumentar os preços. Se eles não aumentam o preço, isso controla a inflação. Isso acontece. E se você vai ver o gráfico da inflação versus a taxa Selic, você vai ver que ele sempre anda junto, subindo, descendo, junto ao longo dos anos. E como nos últimos tempos, nos últimos um ano e meio, a economia está melhorando muito e a inflação está controlada, o Banco Central lhe permite diminuir a taxa Selic cada vez mais. Nós estamos em uma queda que a gente começou em 14,50, para vocês entenderem, 2 anos atrás, e hoje nós estamos na mínima que é 4,25. Até agora, tudo lindo. Uma das coisas que o Banco Central falou, interessante no cupom, ele falou a primeira coisa, que isso provavelmente é a última corte que ele vai fazer. Alguns analistas falam que pode ser que ele vai cortar mais um pouquinho até 4, mas pode ser que 4,25 é a tendência tentar manter essa taxa nos próximos meses. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, ele falou que isso é uma taxa estimulativa. Quer dizer o quê? Para estimular a economia. Mas bem, como uma taxa baixa estimula a economia? E agora vamos entender como a taxa baixa vai afetar a vida de todos nós. Primeira coisa, se você está vendo esse canal pela primeira vez, se inscreve, por favor, isso é muito importante. Comenta e dá uma curtida. Quanto mais pessoas curtem, o YouTube entende que esse vídeo está ajudando mais pessoas e ele vai publicar para mais pessoas. Isso é muito importante para o canal. Então vamos lá. Vamos entender como a taxa Selic baixa, ela afeta a vida de todos nós. Primeira coisa que vamos dizer que você é um investidor. Presta atenção. Se você é um investidor, a primeira coisa que você tem que entender é a palavra juros reais e juros... Essa é a palavra. Wait for it. Keep waiting. Juros reais e juros nominais. Pronto. Então, vamos lá, presta atenção. A primeira coisa que você tem que saber é juros nominais e juros reais. Na verdade, não fala juros, fala normalmente o valor nominal e valor real. O que é isso? Presta atenção. 4,25 da Selic é nominal. Nominal quer dizer não tem muito valor. Como assim não tem muito valor? Qualquer juro, qualquer aplicação, qualquer investimento, ela só é válida depois que você desconta imposto de renda e, mais importante, depois que você desconta o quê? Inflação.
E agora, pela primeira vez na história do Brasil, nós vamos estar com juros negativos, juros reais negativos. O que isso quer dizer? Simples. Faz uma conta básica. Se a conta, agora a taxa Selic é 4,25, certo? Se a gente vai descontar inflação, que ela está por 13,5 e mais imposto de renda, nós vamos descobrir que investimento atrelados a Selic, por exemplo, se você vai colocar seu dinheiro no Tesouro Selic, no final do ano ele vai dar negativo. Como assim negativo? Sim, você não vai ver menos dinheiro, mas o poder da compra real de seu dinheiro vai ser menor do que quando você começou a colocar ele. Tipo, você colocou 10 mil reais no começo do ano, no final do ano você vai ver 10.400. Porém, esses 10.400, se a inflação mais o imposto subiu mais que esses 4% e 4,25%, quer dizer que você vai ter 10.400, mas na verdade o valor real do dinheiro é 9.950 mais ou menos. Quer dizer que você, depois de um ano deixar o dinheiro parado, você vai ter menos dinheiro, menos poder de compra. Agora, aplica isso para 5 anos. Entende o poder? Aplica isso. O que pode acontecer com o seu dinheiro se a gente está falando de 20 anos? Isso na Selic. E se você vai ser um dos muitos investidores no Brasil que deixa ainda o dinheiro na poupança? A poupança, para quem não sabe, ela é calculada como? A poupança paga 70% do Selic. Quando ela está abaixo de 8,5, ela paga 70% do Selic. Então, se o Selic é 4,25, a poupança vai pagar 2,95. Vocês estão entendendo? 2,95. Com a inflação de 13,5, que é a previsão de inflação de 2020, vocês entendem que está um desastre aqui. Quer dizer que seu dinheiro, ano após ano, vai estar menor. Então, se vocês conhecem as pessoas mais de idade, e não só eles, que deixam o dinheiro 20 anos na poupança, 30 anos, se eles vão continuar com essa atitude, eles vão descobrir com 60 anos, 70 anos, quando eles vão querer desfrutar desse dinheiro, ele vai perceber que esse dinheiro às vezes vale metade do que eles colocaram 20, 30 anos atrás. Por isso que é tão importante entender o que está acontecendo agora com taxa Selic baixo. Então, se você é investidor na renda fixa, essa é a hora para aprender a investir na renda variável. Ah, mas isso quer dizer que agora a gente vai pegar todo o dinheiro da poupança, da renda fixa, do Tesouro Selic e colocar na renda variável? Não. O que eu quero dizer é que você vai deixar dinheiro na renda fixa, mas por únicos 3 motivos. Primeiro, fundo de emergência. Primeira coisa, fundo de emergência para proteger você e sua família. Segundo, para aproveitar oportunidade. O que isso quer dizer oportunidade? Quando nós vamos ter uma queda forte na renda variável, quem está posicionado como renda variável, como renda fixa, pode fazer excelentes compras. E a terceira, para fazer você dormir à noite. Porque se a maior parte das pessoas que não está acostumados à volatilidade da renda variável, de repente vai pegar dinheiro e colocar lá, nós vamos aumentar muito os casos de infartos aqui no Brasil. Então, para não acontecer isso, parte do dinheiro grande vai continuar na renda fixa, mesmo rendendo praticamente nada. Mas vai continuar. Ok, então a gente está falando um pouquinho de investidor. Vamos falar de empresários. O que acontece para empresários quando a taxa Selic cai? O que acontece para as empresas que estão na bolsa, todas as empresas no Brasil? Quando a taxa de Selic cai, todas as taxas no mercado caem. O que isso acontece? Isso faz duas coisas para os empresários. Primeira coisa, obviamente não vale para eles deixar o dinheiro parado no banco, porque não rende nada. Então, os lucros das empresas, o dinheiro em caixa, eles têm a tendência de pegar e investir eles na empresa, reinvestir na empresa, fazer novos projetos. Se eles fazem novos projetos, reinvestir na empresa, obviamente a tendência da empresa é crescer. Primeira coisa. Segunda coisa, tem muitas empresas que têm dívidas. Não quer dizer uma coisa ruim, mas tem dívidas, às vezes capitais de giros, dívidas de debêntures que eles colocaram no mercado. E eles precisam pagar juros sobre essas dívidas. Como essas dívidas são atreladas, muitas vezes, ao CDI e a Selic, quer dizer que quando a Selic cai, a dívida, os juros que eles pagam diminuem. Isso quer dizer dinheiro sobrando em caixa. Dinheiro sobrando em caixa para a empresa, mais para reinvestir, mais a empresa cai. A empresa sobe. A empresa tem mais dinheiro para investir, aumenta a margem de lucro. Aumenta a margem de lucro, aumenta a valuation da empresa ao longo dos anos. Então, tudo é a favor do empresário para ele crescer. Agora, e se você é desempregado, isso afeta você também? Também. A empresas começa a fazer novos projetos. Para novos projetos, tem que contratar nova mão de obra. Mão de obra nova no mercado quer dizer que os desempregados têm nova oportunidade para entrar no mercado. Agora, olha que interessante. Desempregados entram no mercado de trabalho, eles têm dinheiro agora para gastar, porque eles recebem salário, eles começam a consumir,
eles consomem de outras empresas estão vendendo mais porque tem pessoas no mercado com dinheiro, eles vendem mais, outras empresas contratam mais. Isso é um ciclo positivo que cada vez vai crescer. Por isso que o Banco Central chamou isso de taxa estimulativa, para estimular a economia. E esse que você tem que entender. A taxa agora caiu, isso quer dizer que você vai precisar aprender como lidar com isso e aprender como trabalhar com investimento na renda variável, bolsa de valores, fundos imobiliários. Obviamente, a bolsa, a tendência dela é crescer. A mesma coisa, por dois motivos também. Primeiro motivo, como eu falei, as empresas estão crescendo e estão melhorando. Segundo, muitos investidores de pessoa física que antigamente só deixavam na renda fixa, hoje percebem que eles não podem deixar somente na renda fixa, então muito dinheiro vai começar a fluir para a renda variável, para a bolsa, e automaticamente a tendência dela subir. E o último tipo de pessoas que vai ser beneficiado, que é o restante do Brasil praticamente, bem, eu não sou investidor, nem sou desempregado, sim, mas muitos brasileiros têm dívidas em financiamento imobiliário, financiamento de carro, tudo isso. E uma das coisas que acontece quando a taxa Selic cai, as outras taxas no mercado, eles caem, eles não sempre acompanham na mesma velocidade. Isso é uma coisa que você tem que entender. Mesmo que o taxa Selic foi feito para animar a economia, para dar impulso, os efeitos dela levam mais tempo, às vezes 2, 3, 4 meses, ok? Mas eu vou mostrar para vocês uma reportagem que saiu ontem, em seguida da decisão do Banco Central, que os bancos já avisaram que a partir de segunda-feira ele já vai cortar os mesmos cortes de juros, vai fazer também nos empréstimos e em todas as taxas que eles cobram. Então, se você tem, por exemplo, financiamento imobiliário, talvez é muito vantajoso agora ir atrás e ver outros bancos com taxas menores que você pagou, sei lá, quando você fechou 2, 3, 5 anos atrás, e essa portabilidade pode ser um excelente negócio e você pode economizar muito dinheiro nessa parte com portabilidade, quando você pegar um empréstimo com um financiamento com juros maiores e você troca para o mesmo financiamento com juros menores, isso dá uma diferença tremenda. Outra vez eu vou explicar um pouquinho sobre o vídeo, como fazer isso correto, exatamente quais os pontos que você tem que prestar atenção ou não. Agora, se você quer saber mais sobre esse assunto, comenta aqui, curte e, obviamente, compartilha esse vídeo com outras pessoas, porque tenho certeza que muitas pessoas viram esse negócio do taxa Selic caindo, viram zoom, mas não entendem o que isso significa para a nossa economia. Então, para mim, uma coisa espetacular que está acontecendo, obviamente, para as pessoas que perguntam, mas a taxa vai continuar? Se nossa economia vai continuar mostrando sinal de recuperação, a tendência do Banco Central manter essa taxa para longo prazo. Agora, obviamente, se nós vamos ter uma piora na situação, pior na economia, e ele vai ter obrigado a começar a aumentar. Mas a esperança de todo mundo que ele vai manter realmente essa taxa, talvez, como eu falei, pode cortar um pouquinho, mas em geral, isso que nós vamos ter agora nos próximos meses, pelo menos. Então, espero muito que esse vídeo ajude você, dá uma curtida e um beijo no coração para todo mundo.